Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Amorim e hoje nós vamos resolver a prova de 2019 do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado da PM de segunda classe, lembrando sempre que essa é uma prova da banca VUNESP. Esse é o nosso primeiro vídeo onde nós vamos resolver 5 questões. Eu tenho uma dica para vocês, que é muito bom fazer questões de provas anteriores. No caso, a gente vai fazer uma prova da polícia hoje, né? 5 questões. Mas também é bom treinar com questões da banca. Então é por isso que eu vou disponibilizar para vocês questões da banca VUNESP relativo aos assuntos que inclusive caem na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então no meu canal há vários vídeos com questões da VUNESP com o conteúdo cobrado no concurso da Polícia Militar. Você pode encontrar outras questões da VUNESP lá. Observe os atalhos que colocarei durante as explicações. Esses atalhos direcionarão você para essas questões. Então a primeira questão aí. Em determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas 3 saques e 2 depósitos, sendo os saques de R$ 120, R$ 375, R$ 420 e os depósitos de R$ 500 e R$ 650. Se após essas movimentações o saldo da conta corrente de Carlos ficou negativo em R$ 213, o saldo antes dessas movimentações era. Então, primeiramente eu gostaria de destacar com vocês que essa questão ela contempla o item 8 do edital da prova de soldado da PM, que é equações do primeiro grau. Isso para mostrar para vocês como o conteúdo é bem distribuído na prova toda. Eu vou mostrar para vocês que para cada questão a gente vai ter um item diferente que está no edital. Eu vou chamar a variável x do saldo na conta do Carlos antes das movimentações. Para a gente saber o que o x representa aqui na hora que a gente for fazer os cálculos. Então ele diz que esse saldo, o x, ele sofreu saques. Então os saques vai subtrair o saldo. Então eu vou colocar aqui menos. Foram saques de 120 mais 375 mais 420. Então eu vou subtrair 120 mais 375 mais 420, que foram os valores dos saques. E também houveram depósitos. Os depósitos eles acrescentam ao saldo do Carlos. Então eu vou colocar mais aqui para esses depósitos, mais 500 mais 650, que foram os depósitos que foram feitos. E com isso, depois que foram feitas essas movimentações, o saldo de Carlos ficou negativo em 230. Então se ficou negativo em R$ 213, ok? Bom, fazendo essa soma, eu tenho 915. Somando esses valores, eu obtenho 915. Somando 500 com 650, eu vou ter 1.150, igual a menos 213. Observa o detalhe. Como tem esse menos aqui, o 915 vai ficar negativo, correto? Então eu vou fazer x
menos 915 mais 1.150. E vou operar esses dois valores aqui. 1.150 menos 915 dá 235. Vou passar esse 235 para o outro lado, ele está positivo aqui, vai ficar negativo. E quando eu tenho dois valores negativos dispostos dessa forma, veja que eles não estão se multiplicando, né? Eu tenho menos 213 menos 235. Então, na verdade, a conta dele vai ficar negativa, aí eu tenho que somar esses dois valores, mas manter o sinal de negativo, né? Infelizmente, isso acontece às vezes com algumas pessoas. É necessário fazer saques mesmo estando com a sua conta negativa. Então, isso vai deixar a sua conta mais negativa ainda. Então, já estava negativo em 213, ele teve que fazer algumas movimentações, ficou mais negativo ainda. Somando esses dois valores, eu tenho R$ 448, que é o valor que está na letra A. Ok? Segunda questão. Do último salário que recebeu, no valor de R$ 2.748, a Ana utilizou 2/3 com os pagamentos das obrigações mensais e metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação que tem. Sabendo que uma das obrigações mensais que Ana pagou foi a conta de energia elétrica, que corresponde a 1/4 do valor que ela depositou na aplicação. Atenção para isso aqui. O valor dessa conta de energia é isso que ele quer saber, o valor da conta de energia elétrica. Então, como eu fiz na primeira questão, nós vamos ter aqui operações com números. Esse é o tópico lá, operações racionais, mais precisamente com frações. Esse é o tópico que consta no edital da Polícia Militar, que é o que nós vamos resolver aqui agora. Ok? Muito bem. Então, vamos ler novamente o enunciado aqui. O enunciado diz que ela utilizou 2/3 com pagamento das obrigações mensais e metade do que sobrou. Então, se ela usou 2/3 para pagar suas obrigações, então o que sobrou? Sobraram 1/3 do salário dela, do valor líquido. E como é que eu calculo 1/3 de alguma coisa? Eu faço 1/3 vezes essa alguma coisa, que no caso aqui é 2.748. E aí quando eu tenho um número multiplicando uma fração, eu faço a multiplicação desse número pelo numerador, pelo número que está aqui em cima. Então, eu vou ter 2.748, porque 2.748 vezes 1 é 2.748, dividido por 3. Fazendo essa conta de divisão aqui, ou seja, 2.748 dividido por 3, eu obtenho como resultado 916. Então, que valor é esse aqui? É o que sobrou. O que sobrou do que ela usou para pagar as suas obrigações. Só que metade do que sobrou ela depositou em uma aplicação. Então, nós precisamos obter o valor da metade de 916. Metade é 1/2.
Fazendo novamente aqui a multiplicação, 916 vezes 1 dá 916, dividido por 2, metade de 916, né? Essa conta aqui, é igual a R$ 458. O que é esses R$ 458? O valor que ela colocou na aplicação. Sabendo que uma das obrigações, uma das contas que ela precisou pagar, que foi energia elétrica, ela corresponde a 1/4 do valor que ela depositou. Então, a conta de energia elétrica é 1/4 de 458, ou seja, 1/4 de 458. 458 vezes 1, 458 sobre 4. E fazendo essa conta, a gente obtém o valor da conta de energia elétrica, R$ 114,50. Essa é a resposta do problema, letra B. Questão 3. No dia 28 de novembro de 2017, o site da Fundação Nacional da Saúde do Ministério da Saúde publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, pode-se concluir que a cada R$ 50 investidos em saneamento, 450 são economizados em saúde. Observa, ele está fazendo uma correspondência entre dois valores. Toda vez que acontece isso aqui se corresponde. Tá vendo a relação direta entre um valor e outro? Isso já é uma dica do que é esse problema. Considerando-se essa informação para uma economia de 2,88 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de... Então, para economizar R$ 450, eu preciso gastar R$ 50 em saneamento. Se eu quero economizar 288 milhões em saúde, quanto eu tenho que investir em saneamento? Quando existe essa correlação entre os valores da questão, de uma forma direta ou indireta, nós estamos diante de um problema de regra de 3 simples, que é o item 6 do edital da Polícia Militar. Muito bem. Então, quais são as grandezas que se correspondem aqui? O investimento em saneamento e a economia em saúde. Quando eu invisto R$ 50 em saneamento, eu economizo R$ 450 em saúde. Se eu quero economizar 2,88, aí aqui tem um pulinho do gato. 2,88, para escrever isso em forma de milhão, usando ponto 00, vai ficar assim, 2,880 mil. E o X da questão, o valor que eu quero descobrir, é o quanto eu vou gastar em saneamento. É esse X aqui. Observa só. Se eu quero aumentar o meu valor em economia, aí eu vou colocar uma seta aqui que acompanha o valor maior. Eu estou partindo do menor para o maior, então a seta vai acompanhar o maior. Se eu quero aumentar o valor em economia, eu tenho que, logicamente, aumentar o valor em investimento. Então, se a seta acompanha o valor maior, a seta vai acompanhar o valor maior aqui também.
Se as duas setinhas estão apontando para o mesmo lado, eu digo que esse é um problema de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais, letra D. E quando isso acontece, eu faço a multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar 50 com 2.880.000 e vou multiplicar x com 450. E aí eu monto a equação do nosso problema. 450 vezes x, esse vezes esse, 50 vezes 2.880.000. Ok? Só que eu tenho um jeito de resolver esse tipo de questão, que é o seguinte: se eu fizer 50 vezes 2.880.000, esse número já está grande. Se eu multiplicar por 50, vai ficar maior ainda. Então eu não vou fazer a conta agora. O que eu faço? Eu pego 450, que mais para frente eu já ia ter que passar para o outro lado dividindo mesmo, eu passo agora. E olha só o que eu vou fazer. Eu uso uma propriedade da multiplicação e da divisão quando eu estou trabalhando com frações. Quando eu tenho números na parte de cima e na parte de baixo, só se tiver multiplicação aqui na fração, tá? Quando eu tenho números aqui em cima e embaixo que fazem parte da mesma tabuada, no caso aqui, por exemplo, se eu multiplicar 50 por 9, vai dar 450. Percebe que o 450 faz parte da tabuada do 50? Então, se eu dividir 50 por 50, e se eu dividir 450 por 50, se eu dividir esses dois números pela mesma quantidade, eu cancelo 50, porque aqui vai ficar igual a 1, e eu cancelo 450, que fica igual a 9. Aí olha o ganho que eu tive. Agora, em vez de eu fazer 50 vezes 2.880.000 e depois dividir por 450, eu faço só uma conta bem menor, que é 2.880.000 dividido por 9. Tudo bem, você pode fazer a conta aqui, multiplicar e depois dividir. Não tem nenhum problema, tem que chegar no mesmo resultado. Mas, para mim, esse método fica mais simples. Porque agora, vou até fazer aqui. Não tinha feito nenhuma conta de dividir, né? Só deixei indicado para vocês. Vamos fazer aqui juntos. Opa, aqui é 0. Dividido por 9. 28. Aqui vai dar 3. Dá 27. Subtrai dá 1. Desce o 8. Aqui dá 6. Não, dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18, 0. E esses zeros que sobraram aqui vão entrar aqui. Então são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, x é igual a R$320.000. E assim nós chegamos na resposta letra E. Questão 4. Em um cofre há um total de R$21 apenas em moedas de 50 centavos, 25 e 10 centavos. Se o número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10 centavos, e o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos, então o valor em moedas de 50 centavos contido nesse cofre é... Olha só. Nesse enunciado, ele faz várias correspondências entre as grandezas do problema. Quais são as grandezas do problema? São as quantidades de moedas de 50, 25 e 10 centavos que estão dentro do cofre. Então essas grandezas eu vou escrever aqui. O x eu vou dizer que é o número de moedas de 50 centavos. O y
eu vou dizer que é o número de moedas de 25 centavos. E o Z, eu vou dizer que são o número de moedas de 10 centavos. Aí olha só, ele diz que no cofre há um total de R$ 21. Então se eu pegar a quantidade de moedas de 50 centavos, multiplicar por 50 centavos, eu vou ter o valor que as moedas de 50 centavos correspondem nesse 21. A mesma coisa, se eu multiplicar Y por 25 centavos, eu vou ter o quanto as moedas de 25 centavos representam nesse 21. Se eu somar todas essas quantidades, eu tenho que ter R$ 21, concorda? Então eu tenho já uma primeira equação aqui. Se eu multiplicar 0,5 vezes 0,5 corresponde a 50 centavos, vezes o número de moedas de 50 centavos, somar com 25 centavos, ou seja, 0,25, multiplicar pelo número de moedas de 25 centavos, somar com 0,10 ou 0,1, para facilitar a notação aqui, multiplicar por Z. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho que encontrar R$ 21. É a primeira equação do nosso problema. Daí ele fala que o número de moedas de 50 centavos, ou seja, X, é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10. Ou seja, o número de moedas de 50, ou seja, X, é igual a 4 unidades a mais. Então é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10. O dobro é 2. 2 vezes o número de moeda de 10 centavos, que é a letra Z. E aí eu tenho a segunda equação desse problema. E ele fala também que o número de moedas de 25 centavos, ou seja, o Y, é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos. Ou seja, se eu tenho o número de moedas de 10 centavos, eu tenho esse número subtraído de 5. Como eu tenho 3 equações que correlacionam as 3 grandezas desse problema, nós temos um sistema. E esse é o assunto dessa questão. É o tópico 6 do edital da Polícia Militar, sistema de equações do primeiro grau. Muito bem, pessoal. Antes da gente continuar, eu quero fazer dar uma observação aqui. Muitas vezes, trabalhar com expressões que contenham vírgula tornam as contas um pouco mais complicadas, concordam? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Uma dica para vocês, tá? Para eu retirar essas vírgulas daqui, para que sumam da nossa conta, eu tenho que fazer, por exemplo, 25 andar com a vírgula 2 casas para a direita. No caso do 5, bastava andar uma casa só, e no caso do 0,1, uma casa só. Mas do 0,25 eu tenho que andar 2 casas para a direita. Então, a minha dica para vocês, eu vou pegar a equação 1, vou chamar isso aqui de equação 1, aqui de equação 2 e aqui de equação 3. E para facilitar o cálculo, eu vou fazer a equação 1, estou chamando de 1 aqui, tudo isso aqui, vezes... Eu não preciso andar 2 casas decimais aqui, então eu vou multiplicar por 100. Eu vou pegar todos esses números que aparecem aqui e vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar 0,5 por 100, eu obtenho 50. Então essa equação 1 vai ficar assim, ó, 50x
Multiplicando 0,25 por 100, eu tenho 25y. Multiplicando 0,1 por 100, eu tenho 10z. E multiplicando 21 por 10, eu tenho 2100. Agora, olha só, pessoal. Eu transformei essa equação 1 aqui numa equação que não tem vírgula. Eu acredito que muitas pessoas vão concordar comigo que agora os cálculos vão ficar um pouco mais fáceis. E a partir dessa equação aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar o método da substituição. Eu vou pegar o x, que o enunciado está me dizendo que vale 4 mais 2y, e vou substituir aqui, ó. Então, eu vou reescrever. Vai ficar 50 vezes, no lugar do x, 4 mais 2y. Aliás, 4 mais 2z, né? No lugar do y, usando o método da substituição, eu vou colocar z menos 5. Então é vezes z menos 5. E aqui já está o próprio z, não vou fazer substituição nenhuma. Então agora eu consigo resolver essa equação aqui porque ela só contém a letra z. No final, que eu fizer todas as contas, eu vou achar o valor de z. Com o valor de z, eu substituo aqui, e aí eu encontro os valores de x e y. Só tem um detalhe. O que a questão está pedindo? O valor em moedas de 50 centavos. Então, muita atenção, porque a gente vai fazer contas aqui e vai descobrir o valor de z, mas não é o z que ele quer saber. Ele não quer nem saber o valor do x, ele quer saber o valor em moedas de 50 centavos. Então esse problema quer que você responda quanto vale isso aqui, ó, 0,5 vezes x. É isso que o problema está pedindo para você resolver, tá? Muito cuidado na hora de resolver questões de matemática, porque às vezes você faz um monte de conta, as contas estão corretas, mas você não responde certo a questão porque você não observou o que o autor da questão está pedindo para você calcular. Nesse caso aqui é 0,5 vezes x. Vamos continuar então com nossos cálculos aqui. Primeiramente, eu tenho que lembrar vocês que essa multiplicação aqui chama-se multiplicação distributiva. Então, eu tenho que multiplicar 50 vezes 4 e também multiplicar 50 por 2z. Senão essa conta dá errada, tá, pessoal? Então, 50 vezes 4 dá 200, mais 50 vezes 2 dá 100, então fica 100z. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ó, multiplicação distributiva. Eu tenho um número do lado de um parênteses, é sempre multiplicação distributiva. Mais 25z. Cuidado com o sinal aqui, ó, regra de sinal, tá bom? Mais com menos fica menos, então fica menos 125. Mais 10z, igual a 2100. E agora eu vou operar aqueles que possuem letras iguais, ó. 100z eu vou operar com 25z, que eu vou operar com 10z. Vou somar esses termos aqui. 100 com 25 com 10 dá 135. Então fica 135z. E aí eu opero agora 200 com 125, ou seja, 200 menos 125, que dá 75. Então, e positivo porque o 200 prevalece aqui. Então é mais 75, que é igual a 2100. No próximo passo aqui, então, eu vou passar o 75 para o outro lado. Vai ficar 135 igual, 135z, né? Igual a 2100 menos 75. Essa conta dá 2025. Passo 135 para o outro lado. Vai dividir. Ou seja, 2025 dividido por 135. E essa conta dá como resultado 15. Ou seja, eu tenho
15 moedas de 10 centavos. É isso que o problema quer? Não! O problema quer isso aqui, ó. Então eu tenho que determinar o valor de x primeiro. Volto na equação 2. Então da equação 2, a gente obtém o seguinte, que x é igual a 4 mais 2 vezes o valor do z, que é 15. X é igual a 4 mais 30, que é igual a 34. Agora eu consigo fazer essa continha aqui. 0,5 vezes, quanto vale x? 34. E isso aqui me dá o valor de R$17, que dá a resposta letra C. Quinta questão, pessoal. Vamos lá. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga. A cada 4 dias ela tem uma folga, ou seja, no quinto dia ela folga, né? Trabalha quarto, no quinto, em vez dela trabalhar, ela vai folgar. No dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também tem folga somente no dia seguinte. Então ele trabalha 6, no 7º dia ele folga. No dia 26 de julho de 2019, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábado, domingo e feriados, se não ocorrer imprevisto e ele trabalhando conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga em o mesmo dia será. Observem, pessoal, ocorre um evento. Os dois estão de folga no mesmo dia. Esse é o evento que ocorre a cada períodos de tempo. Quando um evento ocorre a cada períodos de tempo, isso é uma característica muito forte de uma questão de MMC, que é o tópico 3 do edital da Polícia Militar. Tá? Então, Débora folga, esse é o evento, a folga dela. Folga a cada 5 dias, como eu havia salientado quando a gente estava lendo o enunciado. E o Marcelo folga a cada 7 dias. Então, se eu fizer o MMC entre 5 e 7, eu vou descobrir quando é que eles vão folgar juntos novamente, certo? Então, se eu fizer o MMC entre 5 e 7, eu vou descobrir isso aí. Porque a cada múltiplos desses números aqui, em conjunto, isso vai acontecer novamente. E como o 5 e o 7 são primos entre si, o MMC entre eles é o produto entre eles. Então é 35. Ou seja, a cada 35 dias, eles estão de folga no mesmo dia. Se eles estavam de folga no dia 26 de julho, somando isso aqui mais 35 dias, eu obtenho o dia 30 de agosto, que é o dia que eles vão estar de folga novamente, e aí a gente chega na resposta letra D. Aqui, pessoal, o mais importante é você observar que os eventos ocorrem a cada intervalo de tempo, eles ocorrem juntos. Isso é o que determina que essa é uma questão de MMC, porque depois que a gente determinou, vocês verificaram, a conta foi muito simples, né? É uma conta de multiplicar, basicamente, né? Porque fazer essa soma aqui é realmente bastante simples. Então, o mais difícil da questão, por assim dizer, é realmente perceber que é uma questão de MMC. E com isso a gente encerra essa série de questões. Eu peço para você que você deixe os seus comentários, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, clicando no compartilhar, inscreva-se no meu canal e clica no sininho. Então, clique em se inscrever, depois clica no sininho para receber nossas notificações quando a gente fizer mais vídeos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!